Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está aqui hoje na Sociedade Esportiva Gran São João com o mestre Lucas Cruz, da equipe Checkmate aqui do Gran. Cara, primeiramente, muito obrigado por receber a gente. E a gente quer saber mais da sua história, cara. João, eu que agradeço, tá, a visita. A gente fala que aqui é a nossa segunda casa, então sinta-se em casa também. E vamos bater uma ideia bem legal aí sobre jiu-jitsu. Show de bola. Gente, mais uma vez, esse daqui é o segundo episódio do Papo de Tatame. A gente está entrevistando aí mestres, faixas pretas, atletas, competidores que estão aí envolvidos no mundo do jiu-jitsu, principalmente na cidade de Limeira. Hoje aqui com o Lucas eu vou aproveitar a expertise dele no máximo, cara. Além de ser um baita competidor, a história dele no tatame, conhecer também um pouco sobre como que ele leva as crianças. Eu costumo dizer, perdão pela brincadeira, mas que é a Xuxa de Limeira. Onde ele vai tem um monte de criança atrás. Bastante. Tem bastante, é os Sirius do Lucas. Então, conhecer um pouco mais do trabalho dele, tá bom? Lucas, vamos começar. Eu queria saber quem é você. Fala um pouquinho da sua história, como que é. Lucas, muitas pessoas chamam de Luquinha, Lucas, Luquinha, mas meu nome mesmo é João Lucas, né? Quando a pessoa fala João, até assusta, né? Mas é o Luquinha, o Lucas, né? As pessoas falam, né? São duas pessoas. Dentro do tatame eu costumo ser bem sério, né? Seguir um trabalho ali rigoroso. E fora do tatame o pessoal fala, nossa, o Lucas se transformou. Dou risada, brinco, né? É bem divertido. E essa é a questão também, às vezes, de conseguir prender a atenção, né? A atenção das crianças, até mais. O pessoal fala, nossa, é dois Lucas. Um dentro do tatame mais sério e o outro fora mais descontraído. E, ô Lucas, fala pra gente, como foi o seu primeiro contato com o jiu-jitsu? Como que você entrou? Se já era de outro esporte, transferiu? Sim. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Lucas, qual foi o seu primeiro contato com o jiu-jitsu, né? E a resposta é bem intrigante, né, pra gente, porque a gente para e pensa e fala assim, nossa, o Lucas não lembra do primeiro contato dele. Realmente eu não lembro, porque eu comecei desde criancinha no tatame. Então meu pai me levou pro jiu-jitsu, né? De certa forma, meu pai foi um lutador da época, meu pai lutou boxe, lutou vale tudo. Ah, legal. E desde quando eu tava na barriga da minha mãe, meu pai já me levava já para assistir os treinos e comecei a andar dentro do tatame, na academia do Marcelo Barbosa, né, na cidade de Bauru. E meu primeiro contato eu não lembro, então eu já cresci dentro do tatame. Então você não é de Limeira? Não, não sou de Limeira, eu vim de Bauru, né, minha família inteira toda de Bauru. Não. Então eu vim de lá, comecei a treinar com o Marcelo Barbosa. Vamos falar assim, o que eu lembro muito pouco, mas com 3, 4 anos de idade eu já estava dentro do tatame treinando. Meu pai ali, né, fazendo um controlinho de guarda, coisa simples, mas eu já estava ali no tatame. E depois a gente veio para Limeira, né? Veio só a família do meu pai mesmo para Limeira. Legal. E aqui em Limeira você já veio, você já era mais velho, era criança ainda? Cheguei na cidade de Limeira com 6 anos de idade, né? A gente passava bastante dificuldade em Bauru, para quem não sabe, a gente morou numa favela. Caramba. Na rua de casa tinha 5 pontos de tráfego, para você ter uma noção. Caramba, cara. Então o esporte tirou meu pai de muitas coisas, né? E meu pai não queria aquilo para os filhos. Sim. Então foi aonde o contato máximo com o tatame desde de criança, de bebê, igual eu falo. Então, um dos motivos do meu pai sair de Bauru foi isso, né? Uma rua bem perigosa, a favela onde a gente morava. Então, a gente veio para um lugar melhor para se afastar disso, senão só Deus sabe o que a gente iria se tornar. Para vocês verem, pessoal, eu acho que aqui entra na primeira conversa que a gente teve com a pessoa do jiu-jitsu, que às vezes as pessoas trabalham na comparação, né? Pô, mas o cara já começou, ele já estava no final, já estava na linha de chegada. Não. O Lucas, ele tem uma trajetória. Primeiro, eu não sabia que o Lucas era de Bauru. Primeiro, eu não sabia que era João Lucas. Estou descobrindo agora com vocês. Então, a pessoa veio de Bauru, veio de uma favela, chegou em Limeira, criança ainda. O pai dele que direcionou. Então, assim, às vezes é uma história que é muito parecida com a sua. E você fica se comparando com uma pessoa de perfil diferente. Não é invalidando a história do outro, mas são perfis totalmente diferentes. E quando você chegou em Limeira, você já chegou treinando ou seu pai deu uma brecada, falou, não, vamos se adaptar primeiro? Não, na verdade, eu sempre falo, eu treinava muito com meu pai. Então a gente, em casa, minha mãe ficava louca, né? Em casa, a gente lutava em casa e era boxe, era jiu-jitsu, a gente treinava muito em casa. E quando a gente chegou em Limeira, meu pai teve uma grande dificuldade para achar emprego. Então foi aonde também a gente passou muitas dificuldades em Limeira. A gente morava num sítio, então sempre me mantive treinando com o meu pai ali, né? E foi com 7 anos foi aonde eu realmente achei uma academia para me treinar, né? Legal. Então foi aonde eu comecei a treinar com o Adrien. Acho que o Adrien tinha acabado de abrir a academia aqui em Limeira para começar a dar aula. Foi acho que em 2000, 2001 mais ou menos.
Aí eu comecei a treinar com o Adrien pequenininho ainda, era criança já. Aí eu voltei aos tatames novamente. Você nasceu em 94, é isso? 94. 94. Quantos anos? Tô com 31. 31 anos. É novo pra faixa preta até, né? Eu virei preta com 21. 21 eu virei preta. Caramba. 22. E como que foi esse primeiro contato que você teve com o Adrien? O Adrien é uma das lendas daqui de Limeira, assim, como que foi essa... Cara, muito poucas pessoas sabem, né? Mas o Adrien, na época, né, tinha muita pouca criança treinando jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu ainda estava sendo bem difundido ainda. Então, eu falo assim, o Adrien, na época, cara, ele já trocou minha roupa no ginásio, né? Colocou roupa em mim, já me levou junto com ele para competições mesmo pequenininho. Fui lutar, né, em 2005, eu fui lutar em São Paulo, né, bem pequenininho ainda, então ele auxiliou. Então, assim, eu acho que eu fui a primeira criança, assim, pequenininha em Limeira, que começou a ter umas competições um pouquinho mais fora, assim, sempre com o auxílio do Adrien. Então, eu falo, devo muito a ele, né, essa paixão pelo jiu-jitsu. Na época, né, era como um pai, por isso que eu falo, tá, também a gente tem um pai, então tem um carinho enorme, né, então foi um pai realmente para mim naquela época que eu precisei mesmo. Que legal. E beleza, a gente já entendeu de onde que o Lucas veio, o que fez ele ficar ali no esporte, mas eu queria entender um pouco assim, o que te faz permanecer no jiu-jitsu, né? Que às vezes a gente fica perguntando, pô, o que te levou, mas o que te mantém aqui? O que você vê que é o diferente do jiu-jitsu hoje? Eu acho que a resiliência, né? A resiliência, ela tem que ser posta, você desde o começo, desde a sua faixa branca, você tem que entender o que é resiliência, permanecer, para você chegar na sua faixa preta e permanecer na faixa preta. E só, né, entendendo um pouquinho mais, eu tive que ser resiliente mesmo quando criança, porque chegou um momento, né, que o Adrien tinha uma dificuldade, nenhuma criança queria mais lutar comigo. Nenhuma criança queria mais treinar comigo. Eu era meio pra frente para lutar, e foi aonde eu tive que treinar com os adultos. E tive mais uma dificuldade, eu era muito pequenininho. Então eu tive que fazer a migração pro judô, né? Eu fui pro judô para conseguir competir, conseguir ter a visibilidade que o judô tinha na época, onde o judô, né, era uma luta mais pegada, na época onde entrava na perna, então eu consegui me adaptar muito rápido. E foi aonde, mesmo na academia do Adrien ainda, eu treinava judô e treinava jiu-jitsu. Mas eu estava mais competindo no judô. Então, entender todo esse processo, uma criança naquela época, né, a gente tem sonhos, né? E naquela época a gente entendeu os sonhos, entender como funcionava e as dificuldades, porque não existia rede social, né? Antes a gente esperava sair no jornal para pegar o jornalzinho, recortar e guardar. Então, acesso a um patrocinador era mais difícil, você expor, né, as suas dificuldades era mais difícil para alguém te apoiar. Então, de certa forma, eu acho que eu fui uma criança que entendeu bem esse mecanismo, né, de dificuldade. E eu falei assim, quando eu pegar a minha preta e eu tiver pessoas na minha mão, né, crianças, sim, jovens, eu vou usar essa ferramenta para alavancar o jiu-jitsu e fazer um trabalho que, de certa forma, eu tive dificuldade. Um trabalho mais completo, em questão. Porque uma das coisas, eu estava conversando com o Lucas aqui antes, e ele falou assim, João, eu tive que virar a chave muito para a questão do business mesmo. Ele não falou com essas palavras, mas foi basicamente isso. Começar a tratar o jiu-jitsu não só como esporte, mas como negócio. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais que ele consegue trazer hoje para dentro da academia dele, que faz se destacar. Ele tem um projeto muito forte com as crianças, mas pelo que ele me falou, não vem de agora, né? Não. Você virou a chave como atleta desde criança, pelo que você está falando. Mas como que foi essa tratativa para você falar, não, cara, eu sou uma empresa. Hoje eu não sou mais um atleta, eu sou uma empresa. Na verdade, a gente tem que buscar conhecimento. E eu sempre eu sou muito observador. Eu chego nos lugares, se alguém chegou no topo, aquela pessoa fez algo diferente. Se aquela pessoa está tendo um resultado diferente, observa, analisa a situação. Ela está fazendo algo que ninguém está fazendo. E quando eu comecei a analisar, né, toda a situação, analisar o corpo da equipe, falei, não, isso aqui tem que ser, a união tem que fazer a força, isso aqui tem que ser uma máquina. Foi onde eu comecei a pesquisar mais sobre as competições de alto nível, se as pessoas chegam lá e conseguem performar. Equipes que tem, eu falo que a grande dificuldade das equipes são, quando chega a 100 alunos, 150 alunos, a gestão começa a ser muito importante, porque são muitas pessoas, são pensamentos diferentes, e vamos falar português claro, a gente nunca vai agradar todo mundo, sim, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. Porém, né, com um jeito estratégico, né, a gente consegue fazer com que a história de cada aluno
faz que cria o corpo da equipe. E essa história é como? Você se aproximando do aluno, né? Às vezes ele vai, né, chega no tatame precisando de um apoio, de uma ajuda, aí você vai para uma competição, o pai se sente envolvido na competição. No projeto, né? Ele compra o projeto. Aí você faz um vídeo da sua academia, onde você recepciona uma pessoa muito bem, onde você mostra o trabalho de um aluno seu, onde você... Então o vídeo por si só, ele consegue alcançar mais as pessoas, né? Então, se você como professor daquela aula, engessado em falar, com um vídeo você consegue mostrar o corpo da sua equipe e passar para todo mundo a visão. Você vê a virada de chave, né? São questões que às vezes quem tá no tatame, o cara é faixa preta de jiu-jitsu, mas ainda não conseguiu virar a chavinha para os negócios, né? Então, assim, sim, não é simplesmente você ter um tatame, ter um espaço, fechar as 4 paredes, colocar os alunos ali dentro da aula. Isso eu acredito que é difícil, mas é um passo. Agora, ter essa gestão de pessoas mesmo, que são pessoas com opiniões totalmente diferentes. Então, você conseguir trazer uma pessoa, igual você falou, da favela, uma pessoa que numa condição melhor, você conseguir misturar e fazer com que elas estejam alinhadas é bem difícil. Sim, sim. João, até algo assim, as pessoas que acompanham a nossa equipe pelo lado de fora, que assiste os vídeos, né, acompanha a gente pela rede social, as pessoas têm uma visão um pouco diferente. Muitas pessoas falam assim, são ricos. Ah, ali tá todo mundo patrocinado. Ah, ali tem criança ali, o clube banca. Ah, eles têm dinheiro. Essa é uma visão que realmente bem colocada, organizada, parece que a gente realmente, nossa, tá com a mídia lá em cima. Mas a realidade de quem entra dentro desse tatame é outra. Eu tenho crianças aqui que a gente todo mês ajuda com rifa, ajuda com a gasolina. A mãe às vezes vem aqui com uma mensalidade do clube atrasada, pedindo ajuda. Sim. Então, assim, um trabalho bem desenvolvido não vai ter importância, né? Essa pessoa ganha X, a outra pessoa ganha X. Mas quando o professor mostra a visão e coloca toda a equipe trabalhando junto, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? E o que é legal falar, porque assim, ele tá falando isso e por trabalhar com pessoas, a gente tem contato, a gente fala, pô, às vezes ele tá querendo vender o produto dele, vender o serviço dele. Sim. Só que, cara, não é. Eu garanto para vocês que não é, porque eu tenho pessoas que estão envolvidas dentro da minha família, que treinam aqui com ele, e fala, é exatamente dessa maneira. Sim, então, assim, não é algo que é vendido da porta para fora, não, tá? Às vezes tem essa visão também, já conversei com várias pessoas que falam, a academia do Lucas é a academia dos milionários. Todo mundo lá fecha patrocínio, não sei o quê. Mas isso que ele falou também existe, tá? Sim. E assim, eu acredito que é o que faz atrair o olhar do patrocínio. Porque é um vínculo, não é somente... Você não contrata uma pessoa. Você vê os meninos deles treinando, eles precisam de outras pessoas para treinar e eles se divertem fazendo aquilo, tá? Sim. Então isso é legal também. Lucas, mas eu vou puxar um pouquinho, tá? Quando você foi competidor, você falou que virou faixa preta com 21. Sim. Desde os 6 anos você está no tatame. Como que foi a sua experiência como competidor? Sem pensar em professor, o que você trouxe de experiência para você disso? Eu falo que foi a maior dificuldade minha. Existe uma lacuna gigante entre ser atleta e ser professor. O atleta, de certa forma, é até meio pesado. Ele tem que ser egoísta. Por que egoísta? Ele tem que chegar no tatame e fazer o trabalho dele. Ele tem que chegar e dar um máximo dele todos os dias. Se ele olhar para o lado, ele não consegue chegar. Então ele tem que ser focado. É totalmente ao contrário do desenvolvimento do professor. Então, como atleta, desde criança, eu mirava o topo, né? Então eu disputei competição pelo jiu-jitsu, a Copa Maromba, regional, paulista. Então eu sempre tive aquele foco, não posso perder, eu tenho que melhorar meu jogo sem olhar para o lado. Sim. Né? E quando comecei a ficar mais velho, eu entrei pro judô também, disputava judô e disputava jiu-jitsu, foi mais uma dificuldade. O judô, regras totalmente diferentes do jiu-jitsu. Então, quando eu estava muito no judô, eu estava indo bem no judô e caía no jiu-jitsu, porque a regra é diferente. Entendi. Quando eu estava muito no jiu-jitsu, eu decaía no judô. Então foi aquele impasse, né? E quando cheguei com 16, 17 anos, foi aí que eu aprendi mais ainda. Chegou na porta, e aí, vai trabalhar? Vai seguir? Vai ser um competidor? Vai ser um atleta? E naquela época, a gente para e pensa, né? Já tinha patrocínio? Não tinha. Deixa eu te fazer uma pergunta parado nisso daí. Você já tinha escolhido viver de jiu-jitsu com 17 anos ou não? Ainda não. Meu pai me bancava em muitas coisas, mas ainda não. A virada de chave realmente tinha que ser ali. Porque dali pra frente eu poderia, né, atrasar o meu futuro. Por quê?
Sim. Precisava trabalhar, precisava fazer uma faculdade, precisava desenvolver um técnico, precisava viver do jiu-jitsu então. E muitas coisas que acontecem, né? A gente vê no futebol, mas no jiu-jitsu também não é diferente. Ah, você quer ser um atleta? Vai embora da sua cidade, vai para São Paulo, acontece muito isso. Cara, por que não vamos fazer um trabalho onde a gente forma um atleta na nossa cidade, onde a gente tem uma estrutura, né, para formar um atleta aqui dentro? Então eu tive que realmente fazer uma escolha. E na época eu fiz a escolha, né, mais sensata na minha cabeça naquela época. Eu falei assim, bom, eu vou pegar a minha volta e ver quem conseguiu viver do jiu-jitsu. Não tinha ninguém à minha volta para me espelhar. Essa é a diferença quando você tem alguém do seu lado e fala assim, cara, eu consegui. E falar assim, eu fui fraco mentalmente, não vou falar para você. Eu falei, não, eu vou entrar no Senai, vou fazer alguma coisa. E foi aonde eu me afastei do jiu-jitsu, cara, com 17 para 18 anos. Mas tudo tem um propósito lá na frente, eu vou falar para você qual foi o propósito. Legal. Aí. Não, mas você vê a trajetória, né? Porque diferente, por exemplo, o futebol, a gente brinca que se você quer viver do futebol, você tem que escolher ali, com 13 anos você já tem que ter isso na sua mente, sim, senão você não vai conseguir. Você muito menos se recolocar no mercado depois como professor, como técnico. O jiu-jitsu, pelo que ele está falando, ele teve todo esse processo, né? Que é, mais uma vez, é outra virada de chave. Você deixar de ser um competidor e passar a ser um professor. Totalmente passar a ser diferente. Um dono de academia, assim, são responsabilidades totalmente diferentes. Não estou falando que é maior ou menor uma da outra, tá? Não. Mas são responsabilidades diferentes. E dentro disso daí, qual que é o cenário que você se viu ali, depois que você chegou, que você bateu o martelo? Bati o martelo, falei, não, eu vou estudar, vou seguir o jiu-jitsu como um hobby. Hobby assim, eu vou na academia, treinar, seguir como um hobby. E é mais uma dificuldade, porque quando a gente é um competidor, pra gente tirar da cabeça que a gente deixou de ser um competidor pra viver do jiu-jitsu como um hobby, é difícil. Por quê? A gente quer lutar, a gente quer fazer 10 lutas na noite, sim, é onde sim, a gente começa a ter a responsabilidade do trabalho. Então, poxa, muitas vezes eu ia trabalhar machucado, eu ia trabalhar com o pé lesionado, aí falava assim, cara, você não é mais um competidor. E pro competidor escutar isso, não, como assim? É uma fábrica de... Eu brinco que o tatame, eu sou faixa branca, experiência zero de jiu-jitsu, não é meu... Mas a minha percepção de fora, com 2 anos que eu tenho de vivência com o esporte, é que o tatame é uma fábrica de ego e também destruidor de ego. Ele faz os dois papéis, né? Exatamente. Isso daí a gente vê todos os dias. E eu posso falar, eu sou uma pessoa que eu odeio perder, eu sou muito competitivo. Mas a gente tem que aprender, né? Então, falar assim, eu tive que destruir o meu ego na época, porque, quem eu batia começou a me bater, o rendimento começou a cair, e aí começou, né? A gente começou a ter aquela visão. Eu entrei para uma oficina mecânica, eu virei mecânico. Eu fiquei 10 anos na profissão de mecânico. Eu escutava pessoas, eu tava ali na mecânica ali, tudo sujo de graxa, pensando, poxa, eu queria estar no tatame treinando. Ó, pra você ver os sonhos, né? Como é que é. Pessoas passavam naquele local e falavam assim, o que você está fazendo aqui, Lucas? Você era para ser um campeão mundial, você era para estar com a sua equipe, olha... E assim, a visão, aí a gente coloca os dois polos, né? O Lucas que quer realizar o sonho dele, mas o Lucas que estava inserido numa realidade que para você no momento talvez não fazia sentido, né? Sentido nenhum. Poxa, eu estava naquela oficina mecânica, não desfavorecendo a profissão, estou falando que o meu sonho era, lógico, ter minha equipe, ser um atleta de alto nível, e pessoas passavam ali e falavam, Luquinha, o que você está fazendo aqui? Cara, você era para estar com a sua academia, você era para ser um campeão mundial, e a frase que eu usava, não deu certo. Poxa, quantas pessoas não falam isso, né? Não deu certo, não era para ser. Entendeu? Então eu vivi 10 anos numa oficina mecânica com essa frase. Entendi. Olha pra você ver a... E aí agora é na onde a gente vai entender. Na onde foi que você falou assim, cara, eu tô tendo uma oportunidade de agora me tornar professor. Você tava na oficina mecânica, foi uma proposta, foi uma tomada de decisão? O que aconteceu? Eu tava na oficina mecânica e ainda eu usava eu tinha 2 horas de almoço na oficina. Então, poxa, os carros estavam lá no elevador, eu usava minhas 2 horas de almoço para treinar. Então eu saía, né? Aí foi aonde eu começava a treinar, treinei no Crispim também, tá? Legal. Então treinei no Crispim em 2016 para 2017, treinei no Crispim, desci no treinão das 11 no Crispim. Nossa, comia minha marmita rapidinho. Aquele treino eu vejo a galera que vai lá dá até medo, cara. Ia no treino das 11 no Crispim e minha marmita ficava lá na oficina, lá guardada. Eu treinava 2 horas, montava na minha moto e voltava para a oficina. Muitas pessoas não sabiam, eu voltava a trabalhar sem comer às vezes. Então dava um tempinho, eu comia, e nisso foi mudando a minha cabeça, né? O jiu-jitsu foi se aproximando novamente de mim, foi indo, e foi aonde eu falei assim, cara, Deus,
Falei, Deus, se for para mim voltar, que o Senhor abra as portas, mostre o caminho, né? E bem naquela época, né, eu já percebia, às vezes eu ia puxar algum treino, as pessoas gostavam. Falavam assim, pô, o Luquinha vai puxar hoje? Nossa, o tatame começava a lotar. As crianças às vezes gostavam, tinha muita amizade. Só fazer, porque senão, eu nunca tive a visão de querer ser professor, viu? Eu falava, não quero dar aula não. Caramba, você não tinha essa visão? Eu não quero dar aula. Eu achei que era algo que já estava meio que ali. Não, quando eu pegar a faixa preta, eu vou me tornar professor. Não, eu sempre me comuniquei muito bem com as pessoas, fazia amizade, tudo, sempre fui o brincalhão no tatame e tal, mas eu nunca, tipo, queria assumir a frente para ser um professor, sabe? Era uma visão que eu não queria. E é o mais legal as pessoas saber também como tudo isso começou, né? Foi aonde o meu próprio patrão, né, na época, ele pegou e falou assim, ô Lucas, aqui não é seu lugar, cara. Olha pra você ver, né, como é legal. Aqui não é seu lugar, cara. Tá sentado na cadeira errada. Você começa a falar de jiu-jitsu comigo, o seu olho brilha. Você chega com o seu kimono aqui na chuva molhado, às vezes você vai treinar, você volta aqui, cara, pra você é o amor que você tem. Cara, aqui não é seu lugar. Eu peguei e falei, poxa, né, e eu já tava dando umas aulinhas ali e tudo mais, aí pra ajudar, pandemia. Nossa, só coisa boa. Pandemia. Aí pandemia, parou tudo, aí o que aconteceu? Começamos a dar aula em casa, cara. Pra você ver, levei os tatames pra casa dos meus pais na pandemia. Caramba, olha que história maluca. Não, vamos voltar aqui, eu preciso me recolocar. O cara sai de Bauru, favela, vem pra Limeira, começa a treinar, vai competir, vira mecânico, pandemia, e aí tem que treinar em casa. Treinar em casa. Aí coloquei os tatame em casa, né? Tudo em casa, os tatame. Aí meus amigos foram em casa treinar, e toda a galera treinando em casa. E querendo ou não, era em casa, então eu tinha que puxar o treino. E começou a nascer disso. Aí treinando em casa, tatame lotado na pandemia. Oi, que beleza. Ia tirar foto, ainda o pessoal tampava a cabeça. Então vai se dar foto, entregando a galera aí, ó. E tampava a cabeça e tudo mais. Aí, pô, foi passando a pandemia. E aí, vamos parar? O que vai acontecer? Aí um amigo meu falou assim, ó. Cara, eu tenho uma oficina mecânica, eu ergo o carro, o André Brianese, até agradeço ele aí, ó, Andrezão. Meu, eu ergo os carros lá, a gente põe uns tatame no chão e vamos treinar lá, vamos continuar. Meu, beleza, ele terminava o trampo, cara, na oficina, puxava as coisas assim de lado, assim, ó. A gente montava o tatame, batia a cabeça em para-choque de carro. Deve ser legal pra caramba, né? O Lucas, eu imagino a cena na minha cabeça. O Lucas trabalhando triste o dia todo, das 7h30, você vê a alegria do cara se revigorando pra treinar tudo de novo. Já vai arrumando as coisas pra treinar já. E aí foi que tudo começou a acontecer, né? Eu comecei a gravar uns videozinhos na oficina, sabe? Treinando com a molecada ali e tudo mais. E foi amadurecendo a ideia. Até que entrou o Gran São João na minha vida, né? Eu falo que foi Deus, né? Porque o clube estava num momento bem difícil de pandemia, muitos associados tinham saído, e numa das tratativas que a gente teve, eu vim aqui conversar, né? E entendo, o dia que eu vim aqui, falei, não, eu aceito esse projeto, né? Poucas pessoas sabem, todo mundo fala assim, o Lucas entrou no clube, já entrou com o tatame com 300 pessoas, né? Ninguém sabe quando eu cheguei aqui no clube aqui, né? Uma das tratativas foi que eu ia dar aula por um mês, né, aqui no clube só de domingo, né, salário, não sei o que é salário, tá, quando eu entrei aqui, eu entrei na promessa de fazer acontecer. Então, traz o resultado que você traz ganha. o resultado que você fica, foi basicamente isso. Poucas pessoas sabem, mas minha família veio me apoiar, meus irmãos veio correr aqui dentro, meu pai, minha mãe, meus amigos entraram para virar sócio, para fazer com que desse certo esse projeto, né, e antes do período de um mês, né, o José Roberto, o presidente do clube, entrou aqui dentro e falou para mim, Lucas, a modalidade vai ficar. Então, para as pessoas que vê hoje o sucesso da equipe, né, o Gran São João, saiba que ele nasceu, né, lá de baixo, né? É um processo, né? Um processo. É porque assim, pessoal, eu acho que esse é o mal de não só do jiu-jitsu, mas quando a gente fala de empresa no geral. Todo mundo vê a empresa grande e fala, não, mas aí é fácil fazer desse jeito. Só que não vê o começo, né? Tem a parte ali que o Lucas provavelmente veio treinar e não tinha um dinheiro para pagar as contas ali. Sim. Acontece, é normal, faz parte do operacional. E, Lucas, agora pensando na questão assim das aulas hoje do GRAN, como ele se encontra, a equipe Checkmate que você tem aqui dentro.
como que é com as crianças. Igual eu falei, o que brilha meu olho com você, cara. Na hora que eu vejo as crianças rolando, eu vejo a criança, eu falo, a galera vai tudo em cima dele, não tem como. E aí é isso, né? O nosso trabalho hoje é, graças a Deus, eu entendi que para erguer uma estrutura bem sólida, a gente tem que começar pela base, né? Pelo alicerce. E esse alicerce hoje na equipe se chama as crianças, né? Então foi aonde eu sou, igual eu falei, eu sou muito chato no tatame, viu? Eu sou cara fechada, mas é algo mágico. Acho que eu fui aquela criança frustrada, entendeu? Do tatame. Entendi. Então, quando a criança chega, a gente se identifica muito rápido, né? Tem criança que chega na porta do meu tatame, eu falo oi pra criança, dou a mão pra ela, eu já sei como eu vou lidar com ela, né? Então, é uma ligação muito forte. Tem facilidade na conexão ali. Uma ligação muito forte com as crianças. E, consequentemente, né, eu deixo o pai à vontade também. Então, o pai fica à vontade para ter o domínio sobre o filho junto com o professor no tatame. Né? Muitas vezes ele tem aquela visão, quem manda no meu tatame sou eu e pronto, acabou. Beleza, vai ficar legal o treino ali dentro. Só que dali para fora você já fechou a porta para o pai, às vezes, falar para você que a criança está passando por uma dificuldade. Para o pai, às vezes, né, falar algo para você que ele gostaria de falar, às vezes um déficit de atenção que a criança tem. Então, basicamente, você tem que entender, que eu falo, toda vez eu falo na minha aula, que existe uma engrenagem. Professor, aluno e os pais. Essa engrenagem tem que estar ligada. Então o pai ele tem que ter aquela liberdade, né? Entendendo também os limites como pai. Entendeu? Eu falo que o pai ele tem que entender os limites como pai, o professor tem que entender os limites dele como professor e a criança está no meio de tudo isso. Então acho que é a chave principal para todas as engrenagens rodar. Uma conexão, não, isso é legal. E hoje aqui em Limeira eu acredito que a sua academia é a que mais leva atletas para campeonatos da IBJJ, BJJF. Como que é para você? Como que foi esse processo? Você fala, cara, eu vou buscar lá no grande mesmo, lá no topo. Hoje quem acompanha fala assim, o Lucas já começou lá em cima. Não foi. Comecei trazendo essa visão. Muitas vezes também eu não gosto muito de falar essa visão porque as pessoas que ainda estão entendendo como funciona o trabalho falam assim, é uma criança. Mas tem que ser leve o treino e algo do tipo. Mas ela não deixa de ser criança. Você pegar minhas crianças aqui, são totalmente. Você pegar o Vitor Hugo aí, que é um monstro dentro do tatame, você vai ver ele chutando bola aqui no clube, chupando pirulito e brincando. Você fala assim, não é esse menino que eu tô assistindo lutar, não. Então eles não deixam de ser criança, mas eles entendem desde cedo que existe um compromisso. Então a gente sim começou na região, todos os meus atletas hoje, que eu falo atleta, porque eles realmente são atletas. Nesse exato momento, eles já estão fazendo a marmita deles para comer, já estão descansando, alguns estão fazendo atividade física já, preparação para vir treinar à tarde. Então, realmente, eles são atletas, né? Eles passaram pela região, então eles lutaram em pequenos campeonatos, né? Passaram pela região, competiram, de certa forma, eles criaram um corpo nessas competições, uma casca. A competição na região, muitas pessoas concordam comigo e muitas não. É bom para o atleta? É ótimo para pegar ritmo, para ver. Mas se realmente ele quer ser um atleta, ele precisa buscar grandes competições. Vitrine, visibilidade, patrocínio. Ou que o Mundo Lucas está cheio de patrocínio das criançadas. É a vitrine da competição grande, né? É diferente quando a gente fala assim, você foi campeão brasileiro, foi campeão da CBJJ, nossa. É então, outro peso, né? É outro peso, entendeu? Então eles começaram realmente, todas as minhas crianças começaram na base. E quando eu falo que a minha equipe Kids é 95% competidora, as pessoas se assustam. Porque aqui dá briga, aqui as crianças brigam para competir. Sim. É uma facilidade que eu tenho. Você fala, quem quer competir? A filha inteira erga a mão. Então eu comecei a distribuir. Às vezes o pessoal fica bravo comigo. Pô, por que o Vitor Hugo, campeão brasileiro do Luquinha, ou a Nicole, ou a Cavalcante, a Heloísa não luta aqui na região? Porque ela já tá... E tem risco também, né? É tudo, é o completo, é tudo, né? É completo, mas tipo assim, ela já tem umas pessoas envolvidas, os patrocinadores, ela já se prepara para as grandes competições, ela já tá tendo bom resultado nas grandes competições, ela já viaja sem custo nenhum, muitas vezes, porque os patrocinadores já conseguem E a questão ajudar. de compromisso também, pessoal. Tem a questão estratégica. O Lucas, ele não vai poder falar isso, porque ele mas é assim, pensa você aí, o dono do campeonato, porque vem muita proposta disso, pelo menos para academia. Dono do campeonato, leva a sua equipe. Se eu trago um atleta da CBJJ e trago para um campeonato regional,
é muito mais fácil o atleta perder do que o campeonato perder. Então, assim, tem que colocar na balança. Sim. É os dois lados, né? Sim, hoje você pega ali, vou citar a Emanuele Cavalcante. Ela é campeã brasileira da DCC, campeã internacional. E para ela, quanto mais ela confrontar com as meninas que estão no topo dessas confederações, é mais visibilidade para ela, é mais a federação cair em cima com filmagem. Então, assim, ela está no calendário dela, ela está visando as grandes competições. Então, ela tirar um tempo para competir na região vai agregar sim para o campeonato, mas para o atleta, normalmente, para ela não vai falar, poxa, eu correr o risco de se machucar. É uma luta, gente, vamos ser bem sinceros agora. Ela corre o risco de vir para a competição e ter que mudar de categoria porque não tem um atleta na região do peso dela. Sim. O patrocinador não vai saber se essa Cavalcante lutou com uma menina de 14, 15 anos, 3 anos mais velha que ela, e ela perdeu, porque ela teve que cumprir uma categoria para ela vir no campeonato que eles não tinham do peso. Então é assim, olha o peso que está tendo, tudo sobre isso, sobre o atleta. Então, o campeonato não tem nada a perder, o atleta tem muito a perder. Entendeu? Então, às vezes, às vezes não, né? Eu peguei os atletas meus ranqueados, todos eles que são ranqueados, que estão brigando pelo top 3, top 2, vocês vão ser direcionados só para as grandes competições. Tem alguns meus que treinam à tarde que precisam de ritmo. Esses eu ainda coloco em algumas competições da região. Regional. E tem os iniciantes, que é só regional. Então eu fiz toda essa separação. Você vê, tem um processo. Então, você, aluno, porque às vezes você está assistindo aqui, faixa amarela, faixa cinza, faixa verde. Ouça o seu mestre nesse sentido também. Que às vezes a gente acha que ele está cortando a gente simplesmente porque ele não gosta. Mas existe um processo de carreira que às vezes ele não está pensando em você hoje. Está pensando em você daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Está criando a casca que o Lucas acabou de falar. Então é muito do processo. Não tenha pressa. Eu falo, principalmente, o faixa branca, ele é apressado. Quer aprender tudo rápido. O faixa branca, ele vê 2 vídeos no YouTube e quer fazer a posição. Não tem como. É bem isso mesmo. Né? Não, mas legal. Lucas, eu vou aproveitar já essa parte do vídeo para parabenizar esse trabalho que você faz com as crianças. Assim, realmente chama atenção. A gente tem empresas aqui de Limeira que eu tenho